Mais uma perguntinha, doutora, da Valda Oliveira. Boa tarde, tenho 37 anos, um filho de 7 e estou grávida do segundo, de 6 semanas. Gostaria de saber qual o sinal mais visível de um aborto espontâneo. Amo o seu programa, um beijo para você, Valda, e parabéns pela gravidez. E aí, doutora? Valda, parabéns. O sinal que a gente tem de abortamento geralmente é o sangramento, é o que as mulheres mais observam. É um sangramento, às vezes acompanhado de cólica, às vezes não tem cólica, mas o sangramento vaginal geralmente é o primeiro sinal. O sangramento vaginal, ele tem que ser observado, porque às vezes saem algumas gotinhas, um sangue mais marronzinho após relação sexual, então não necessariamente essa é uma ameaça de aborto, mas um sangue vermelho vivo, acompanhado de cólica, isso tem que ser um sinal de alerta, um sinal de atenção e é indicativo de procurar o médico. O abortamento é uma situação em que o médico tem que ser procurado, muitas vezes é necessário realizar um ultrassom para observar se está tudo bem com o bebê e tomar esses cuidados. Aí são vários cuidados para serem avaliados dependendo da situação, mas o sinal principal é o sangramento. E quando a gente fala de gravidez de alto risco, as pessoas sempre pensam que a gente tem que fazer só a cesárea. É possível fazer um parto normal? Sim, em muitas condições, principalmente quando a condição do alto risco está controlada. Então, ela é hipertensa, mas ela é uma hipertensa controlada, ela é diabética, mas a diabetes está controlada, ela tem alteração da tireoide, trombofilia. Então, uma situação, ainda que crônica, controlada, não contraindica um parto vaginal. E nem é uma indicação absoluta de cesárea em algumas situações. Existem situações específicas, como quando a placenta está no colo do útero, quem tem uma cesárea que foi feita um corte na longitudinal. Então, tem situações em que a gente não vai poder negociar um parto vaginal porque o risco é muito grande. Mas, na maioria das situações, mesmo para quem já teve uma cesárea anterior, o parto vaginal é possível. Interessante. Tem mais perguntinhas, doutora? Da Lívia, de Santos, São Paulo. Oi, boa tarde. Gostaria de saber sobre o fator RH negativo. Quando isso ocorre, é perigoso? A mulher e o bebê correm riscos? Na verdade, a gente não diria que é uma situação em que mulher e bebê correm risco. Quem tem o tipo de sangue negativo, numa primeira gestação, teoricamente não tem um risco, desde que não tenha tido uma exposição, um sangramento anterior. A gente pensa em risco desde que exista uma exposição e que não se tenha feito a medicação para que esse tipo de sangue, talvez do bebê, que ou teve um sangramento, abortamento, teve um parto, esse contato do tipo de sangue da mãe que é negativo com o bebê positivo pode levar a uma sensibilização. Essa sensibilização, se ela não for bloqueada pela medicação, ela leva ao risco de uma próxima gestação. Por isso que todo mundo que tem tipo de sangue negativo, a gente avalia o tipo do pai e aí, durante o pré-natal, mais ou menos com 28 semanas, a gente faz uma medicação para reduzir o risco dessa, que a gente chama de isoimunização. E logo depois, quando o bebê nasce, a gente faz a tipagem do bebê e, novamente, se o bebê for com uma tipagem positiva, a gente faz a medicação. Então, é uma situação que hoje a gente já conhece muito bem. A gente, antigamente, tinha muitas histórias de bebês que tinham alteração porque a gente não fazia esses exames com uma rotina assim como fazemos hoje, mas fazendo e controlando, o risco acaba sendo diminuído. Que bom. Tem mais uma perguntinha aqui. Vamos para ela. Da Cláudia. Olá, tenho 46 anos e ainda tenho vontade de ser mãe. Não tenho vícios, tenho uma vida saudável, meu ciclo é regular. Ainda é possível uma gestação? Cláudia, é possível, mas com mais de 46 anos, com 46 anos, as gestações podem ser um pouco mais difíceis de acontecer espontaneamente. Então, é possível, mas talvez ela demore um pouco mais de tempo para engravidar. E aí, nesse caso, ela pode buscar ajuda de reprodução assistida, programas que vão auxiliar para que ela consiga ter uma gestação. A gente pode prevenir, doutora? Podemos prevenir, tem várias situações em que a gente pode prevenir os riscos, as complicações da gestação. Hoje a medicina avançou muito, então o que eu recomendo principalmente é que a gestação não dure 9 meses. Às vezes a gente pensa na gestação só como aquele período de 9 meses, que na verdade são 40 semanas, então são 10 meses. Pensar na gestação antes dela, um ano de gestação, pensar meses antes, fazer todo o cuidado, fazer toda a prevenção é excelente para que a gente evite situações de risco. Muitas situações de risco às vezes são controladas com prevenção e com cuidado. Muito bom, doutora. Só a última perguntinha. Algumas mamães que têm gravidez de risco ficam preocupadas com vacinas.
pode tomar vacina? Como funciona, doutora? Pode. Existem vacinas que são indicadas na gestação. Antes nós falávamos de 3 vacinas, que era a vacina da hepatite B, para quem não tinha o esquema completo. Então, tinha que completar com 3 doses. A vacina da gripe, que é anual, que todas as pessoas devem tomar. A gente tem a vacina DTPA, que é difteria, tétano, pertussis, que deve ser tomada depois de 20 semanas para todas as gestantes, mesmo as que já tomaram anteriormente, ela deve ser tomada. E agora a gente tem a vacina do coronavírus, que todas as gestantes devem tomar, que eu sei que muitas pessoas ainda ficam com medo, mas a gente observou, principalmente esse ano, o quanto a vacina contra a Covid foi importante para as gestantes. A gente teve uma mortalidade de gestantes muito alta no ano passado e no começo desse ano, ainda na fase sem vacinação, e a gente viu esse cenário mudar. Os hospitais, as UTIs estavam cheias, muitas gestantes evoluíram a óbito, evoluíram com situações graves, e com a vacina a gente conseguiu reduzir isso. Então, gestante pode receber essa vacina, não tem idade gestacional, não tem que ser depois de 12 semanas, não. Todos os gestantes podem se vacinar quanto antes possível. Então, essas 4 vacinas são extremamente importantes e todas as gestantes devem tomar. Outras vacinas, aí, caso a caso, devem ser avaliadas, por exemplo, a da febre amarela, em algumas situações de risco, algumas situações específicas, mas as outras, a maioria delas são contraindicadas na gestação. Muito bom. Doutora, muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada. Gostei ótimo muito. estar aqui. Que bom. Você de casa aproveita. Segue a doutora na internet, ó. O site é larissacassiano.com.br, o Instagram doutora DRA, tá aparecendo aí na tela, Larissa Cassiano, e o WhatsApp da clínica é o 11 97152 6555. Um beijo. Adorei. Outra, obrigada. Tudo de bom. Muito bom. Gostoso, né? Compartilhar conhecimento.